Neste vídeo vamos fazer algumas considerações sobre a análise do desempenho do nosso jogo, em termos de velocidade, também sobre otimização e o que é que nós podemos fazer para melhorar, caso seja necessário, como é óbvio, o desempenho do nosso jogo. Portanto, para começar, queria-vos falar aqui de uma ferramenta que o Unity tem. Quando vocês põem o vosso jogo a correr, aqui no separador game, temos aqui este botãozinho que diz Stats. Portanto, esta é a ferramenta mais simples que nós podemos usar para analisar o resultado do desempenho do nosso jogo. E então, se nós olharmos ali para as frames por segundo, podemos ver que está em mais de 100 frames por segundo. Quer dizer que este jogo, neste momento, pelo menos no meu computador, não tem problemas de desempenho, ou seja, o computador é mais do que suficiente para tem capacidade mais suficiente para correr o jogo de forma satisfatória, até porque se por exemplo eu tiver num ecrã que é de 60 Hz, eu só vou ver 60 frames por segundo. Portanto, apesar do jogo estar a correr a 120 frames ou mais, eu só vou ver 60 frames por segundo. No entanto, se tivermos um jogo que está muito pesado, começa a ficar muito lento, ou se o nosso jogo estiver a ser pensado para correr em telemóveis, podemos ter um problema. Podemos ter um problema de desempenho. E então, aquilo que nós devemos sempre pensar, ou a abordagem que podemos ter em relação ao nosso jogo, tem a ver também com ou os dispositivos onde nós queremos que ele corra. Portanto, se eu estiver a fazer o jogo para correr num PC, eu posso ter uma capacidade de processamento, de memória, para ter elementos gráficos com maior qualidade. Se eu estiver a fazer o meu jogo para correr num telemóvel, tenho que ter muito mais cuidado com a qualidade dos elementos, dos modelos 3D, das texturas e por aí fora. E então, quando nós importamos para o nosso jogo elementos 3D, temos de ter sempre em atenção qual é que é o peso, digamos assim, que este elemento 3D vai ter no nosso jogo. Portanto, que quantidade de vértices, de arestas que nós vamos ter neste elemento 3D e o tamanho das texturas que vão ser utilizadas, porque estes elementos 3D, incluindo as suas texturas, vão ocupar espaço na memória do computador e depois da placa gráfica quando vai ser desenhado, e por isso nós normalmente quando fazemos um jogo pensamos sempre como se fosse uma espécie de um orçamento. E quando vocês aqui têm as estatísticas aqui abertas, vocês podem olhar ali para um número que diz a quantidade de triângulos que estão a ser desenhados. Por exemplo, agora estão a ser desenhados 4 milhões de triângulos, são 4.3 milhões de vértices. O ecrã está a correr a esta resolução. E vocês têm aqui também uma informação importante, que é os batches que são enviados para a placa gráfica e quantos é que são quantos batches são saved, qual é a quantidade de batches que o Unity consegue criar. Basicamente o Unity consegue, quando temos um elemento que tem os mesmos materiais e tem a mesma escala, o Unity consegue enviá-los em batches, em grupos, para a placa gráfica, enviá-los para a placa gráfica, o que faz com que depois o processo de fazer o render seja mais rápido, mais célere. Portanto, se o Unity conseguir enviar de uma vez só vários elementos para a placa gráfica, será muito mais rápido do que ter que enviar um de cada vez, que naturalmente vai ocupar mais espaço, vai demorar mais tempo. Inclusivamente, se nós tivermos vários elementos com os materiais iguais, eles partilhando o mesmo material, ele só envia uma vez o material, não tem que o enviar várias vezes. Portanto, isto é logo uma questão que nós devemos considerar, que é o que é que eu vou, onde é que o meu jogo vai correr e o que é que eu vou fazer
ou o que é que eu posso fazer. Portanto, as minhas limitações, o meu orçamento em termos de espaço, de memória, de quantidade de elementos gráficos. E isso pode também depois ser ter em consideração na maneira como eu desenho os mapas, não é? Portanto, se eu tiver a fazer um jogo para correr num computador, eu posso fazer um mapa muito maior, com muito mais detalhes, com muito mais elementos, enquanto que se eu tiver a fazer o jogo para correr num dispositivo móvel ou até numa consola mais antiga, posso ter que limitar o meu nível a menos elementos gráficos ou a elementos mais simples com menos detalhe. Vocês aqui, por exemplo, começando aqui por um elemento que é o do terreno que nós temos aqui neste nível, nas propriedades do terreno nós temos, portanto, as propriedades do terreno é este último botão aqui na barra dos terrenos, nós temos aqui alguns elementos que é os detalhes. E vocês podem, com estas propriedades que aqui estão, limitar, por exemplo, se eu desativar aqui desaparecem as árvores todas e os elementos gráficos que eu tenho aqui, neste caso estes arbustos. Eu posso definir aqui a distância a que eu quero que esses detalhes sejam desenhados. Vocês já repararam que quando se afastam muito do terreno, quando fazemos muito zoom out, aqueles elementos não são desenhados, mas eu posso ainda diminuir mais aqui este espaço que eu quero para limitar os terrenos, os elementos de detalhe, não é? Portanto, se eu tiver um computador mais limitado, eu posso fazer com que estes elementos sejam desenhados só muito próximo, neste caso a 10 metros da câmara, e tudo que está para além disso não é visível. É óbvio que isto depois tem alguns aspectos que podem ser negativos, como por exemplo o jogador estar a correr e começarem a aparecer elementos que ele não vê, não é? E de repente aparecem elementos à frente, aquilo chamado que nós chamamos normalmente o popping de alguns elementos. Mas em alguns casos não há como evitar isso se nós quisermos suportar dispositivos mesmo muito limitados. Aqui a mesma coisa para as árvores. Se vocês virem aqui a distância em que ele desenha as árvores é bastante grande, nós podemos diminuir e fazer com que as árvores só sejam desenhadas numa distância muito mais próxima. Além disso, no caso das árvores e outros elementos, nós podemos considerar a hipótese de encontrar ou fazer elementos que tenham vários níveis de detalhe, aquilo que nós normalmente chamamos o LOD, Level of Detail. E os elementos que têm diferentes níveis de detalhe, o Unity consegue criar um grupo e aplicar esse grupo dos níveis de detalhe em função da distância a que o player está. Portanto, eu não sei se é possível ver aqui, mas basicamente nestas árvores acho que ele não tem isso. Deixem-me já agora só podemos confirmar aqui nas árvores, se eu pesquisar aqui por tree. Tem, portanto, estas árvores aqui vocês podem ver que existe um LOD 0, 1, 2 e até tem o 3. Portanto, cada uma destas árvores, eu vou arrastar para aqui uma, tem vários níveis de detalhe e vocês repararem aqui, temos a câmara e eu posso, conforme eu me for afastando, eu posso ver os níveis de detalhe que vão ser aplicados. Inclusivamente posso ver aqui em baixo que o nível de detalhe 0 tem 4.538 triângulos, o nível de detalhe 1 já só tem 3.458, portanto são uma diferença de mais de 1000. O nível de detalhe 2 tem praticamente metade do primeiro e assim sucessivamente. E inclusivamente o Unity deixa-vos chegar aqui e vocês ajustarem estes níveis de detalhe. Portanto, se vocês quiserem que o nível de detalhe, o 0, seja mesmo só muito próximo da árvore, nós podemos diminuir aqui o tamanho desta barrazinha verde e vocês veem aqui que quando é que ele passa para o nível de detalhe 1 e faz com que o jogo seja, como é óbvio, mais rápido, porque vai desenhar menos triângulos e por vezes até vai usar uma textura diferente. Portanto, este componente LOD Group pode ser utilizado para, quando nós temos um elemento gráfico que tem vários níveis de detalhe, aplicar esses diferentes níveis de detalhe. Eu vou-vos mostrar isso aqui com um elemento que eu acho que ainda não importei para cá, que é um laboratório que está destruído. Portanto, deixem-me ver aqui se eu tenho cá neste projeto o Lab, o Destroyed Lab. Não tenho. Portanto, o Destroyed Lab é um elemento que nós podemos utilizar de forma gratuita. Ele está disponível no link que vocês têm na descrição do vídeo. E eu vou importá-lo aqui para vos mostrar como é que nós podemos então tirar partido
destes assets que são que têm diferentes níveis de detalhe. Portanto, deixem-me procurar por aqui onde é que ele anda. Muito bem, eu vou então arrastar o Destroyed Lab aqui para o nosso projeto, para os modelos 3D. Onde é que ele ficou? Está aqui. Pronto, e vocês aqui na pasta dos modelos podem ver que ele tem LOD 0, LOD 1 e LOD 2. Portanto, são diferentes níveis de detalhe. E agora vamos aqui a colocar este laboratório. Vou colocá-lo aqui num canto. Primeiro vou começar por criar um objeto vazio. Eu vou-lhe chamar Lab. E agora vou vou adicionar um componente chamado LOD Group. Portanto, que é este componente que vai controlar a distância a que os elementos vão ser desenhados. E agora vou selecionar estes 3 elementos do Destroy Lab e arrastar para dentro daquele daquele objeto vazio que eu criei. Portanto, o que dizia só Lab. E agora só tenho que arrastar o que diz LOD 0 para cima do LOD 0, esta barra verde, o LOD 1 para o LOD 1 e o 2 para o 2. Esta última barra vermelha que diz cooled quer dizer que o elemento vai ser iluminado, não vai estar visível a partir daquela distância. Portanto, eu agora vou posicionar aqui o meu laboratório no sítio onde eu pretendo. Pronto, e se vocês repararem, quando eu fizer zoom out, ele vai modificando, assim não dá para ver muito bem, ele vai modificando o aspecto dele porque ele passa para versões mais simples do laboratório. Quase que não se nota, e é isso que também se pretende, é que não seja muito fácil de perceber, mas basicamente o que nós pretendemos é que se o player está muito longe do nosso laboratório, eu não preciso ter uma versão que tem 24, quase 25 mil triângulos, posso usar uma versão que só tem 9 mil triângulos, portanto que é menos de metade. E mais uma vez, nós podemos chegar aqui e dizer que o player, como o meu mapa também é pequenino, o player vai poder logo ver o LOD 1 muito mais perto, por exemplo, logo aqui quando muda para aqui. Se vocês repararem, quase não se nota a transição entre um e o outro. Agora, o que é que eu posso fazer também? Porque neste momento, se eu tentar chegar aqui com o player, vocês vão ver que eu atravesso as paredes, porque não tem colliders, não é? Portanto, se eu agora for até ali ao meu laboratório, eu vou atravessar as paredes que não têm colliders. E agora, como eu tenho 3 versões do mesmo laboratório, em qual é que eu vou colocar o collider? No primeiro. Portanto, no LOD 0, que é aquele que está a ser desenhado quando o player está próximo dele. Portanto, os outros não precisam ter colliders porque estão a ser desenhados quando o player está muito longe. Então, eu vou selecionar aqui o LOD 0 e vou-lhe atribuir o Mesh Collider. E se eu agora tentar repetir o processo, portanto, se eu tentar atravessar a parede, vocês vão ver que já não consigo atravessar. E reparem, volto a repetir, só coloquei o Mesh Collider no LOD 0, portanto, que é aquele que é desenhado quando o player está mais próximo. Os outros não necessitam. Portanto, se eu agora tentar passar por aqui, vocês veem que eu não consigo e tenho que entrar pela porta, que parece que também está um bocadinho apertada, mas esta deve dar para eu entrar. Pronto, e vocês podem ver que eu não consigo andar dentro do laboratório, da casa, e se eu me for afastando, ele vai começar a desenhar. Deixem ver se nós conseguimos ver por aqui. Portanto, aqui ele não está a atualizar, só atualiza quando nós estamos com o jogo parado. Mas pronto, é assim que nós podemos utilizar então diferentes níveis de detalhe para tornar o nosso jogo mais eficiente. Portanto, para que ele para que não seja muito pesado, para que não seja um problema, temos muitos elementos e o jogo correr muito lentamente ou necessitar de computadores muito bons. Portanto, este tipo de elementos que têm vários níveis de detalhe são muito importantes para isso. Depois, o Unity também tem uma ferramenta que nós podemos usar para analisar como é que o nosso jogo está a correr e em cada frame sabermos onde é que ele demorou mais tempo. Portanto, aqui no menu Window vamos a Análises, Profiler. Pronto, e esta janela, eu vou fixá-la aqui na parte de baixo e vou aumentá-la aqui. Quando nós executarmos, vocês podem ver que ela vai nos mostrar aqui as frames a que o Unity está a correr. E aqui em cima aparecem umas barras a indicar o que é que está,
portanto, o que é que está a demorar mais tempo, digamos assim, o que é que está a tornar o nosso jogo lento. Neste momento, o jogo está definido para correr a 30 frames por segundo, e se vocês repararem, ele está a correr, esta linha é dos 100, esta linha de baixo é dos 200, portanto, ele está a correr muito mais do que isso. Se nós aqui mudarmos, por exemplo, para 120 frames por segundo, começam a aparecer ali umas barras vermelhas que indica o que é que não está a conseguir acompanhar. Portanto, e se eu colocar aqui o jogo em pausa, eu posso vir aqui e o Unity vai-me dizer que o CPU é que não conseguiu acompanhar. As barras amarelas é quando é o GPU, portanto, quando é a placa gráfica. E aqui neste gráfico vocês podem ver o que é que demorou mais tempo. O nosso objetivo nos nossos jogos deve ser que a flutuação aqui seja o mínimo possível. Portanto, se vocês repararem, o jogo tem aqui alturas em que está abaixo de 100 frames, depois tem outras alturas em que está a 200 frames. O nosso objetivo é que isto seja o mais linear possível, para que o jogo seja suave, para que não existam frame drops ou picos de frames que fazem com que o jogo seja muito inconstante e o jogador sente que o jogo não está a ser fluido. Portanto, o nosso objetivo é que isto seja o mais fluido possível. Vocês podem ver, por exemplo, que esta barra aqui azul maior é aquela que representa ali os others. Se vocês desativarem aquilo, tudo o resto está muito mais rápido do que este others. E aqui em baixo, nesta janelazinha, na parte de baixo da janela, vocês podem ter isto como uma timeline e verem onde é que passa mais tempo. Portanto, cada frame que é desenhada, esta frame que eu tenho aqui selecionada, onde é que ele passou mais tempo a trabalhar. Ou então podemos ver isto como uma hierarquia e vocês podem ver aqui o tempo que cada elemento deste que nós podemos aqui expandir demorou. Portanto, e vocês podem ver que aquele que demorou mais tempo é este que diz Player Loop. E se vocês expandirem aqui, vocês podem ver que ele demorou mais tempo aqui neste que diz Render Pipeline do Render Loop. Ou seja, isto aqui é os elementos gráficos. Portanto, aqui não há hipótese, a única hipótese que nós podemos aqui diminuir este item é, de alguma maneira, otimizarmos os nossos elementos gráficos, reduzirmos o número de elementos gráficos e por aí fora. Um aspecto muito importante também a não esquecer em relação a esta ferramenta é que nós estamos a correr o jogo dentro do editor. O que é que isto quer dizer? O próprio editor implica um peso sobre o desempenho do jogo. Portanto, o desempenho do jogo aqui será sempre pior do que a correr como um jogo isolado, sentado dentro do editor, como uma build que nós fizemos e que estamos a executar isoladamente no computador, sem estar com o editor do Unity aberto. Outro aspecto muito importante e que tem mais a ver com o nosso código, nós já vamos ver, é esta coluna que diz Garbage Collector, GC Lock. Isto GC é o Garbage Collector, portanto nós estamos a programar em C# para Windows e não só, mas basicamente o C# faz a gestão da memória de forma automática. Portanto, quando nós estamos a programar, não temos que nos preocupar em alocar memória e em libertar memória, o C# vai fazer isso por nós. No entanto, nós devemos evitar alocar memória. E quando é que nós alocamos memória? Sempre que estamos a declarar variáveis. E algumas funções que o Unity nos dá, especialmente funções como o getComponent, que têm um custo computacional muito grande, também devem ser evitadas. E eu vou-vos mostrar aqui um erro que nós devemos evitar. Portanto, eu vou criar aqui um script. Vou-lhe chamar teste _ não fazer. Portanto, para não haver dúvidas que isto não é para fazermos, é só mesmo um teste, ok? E vocês vão ver que este código, que parece um código muito simples, vai ter um impacto bastante grande aqui no desempenho do nosso jogo. Portanto, aquilo que nós devemos evitar na função update é declaração de variáveis, é utilizar funções que tenham um custo computacional muito grande. Alguns editores de código já nos avisam se nós estivermos a fazer isso. Por exemplo, se vocês usarem o Rider, ele avisa-nos que nós não devemos fazer usar aquela função ali. E devemos evitar funções como getComponent, findObjectsOfType, findObjectsWithTag, porque essas tipos de funções que implicam ir à hierarquia, procurar elementos, têm um custo computacional muito grande. E isto aqui, estas funções update, todo o código que nós colocamos aqui, é executado por cada frame que está a ser desenhada. Então, para vocês verem isto, eu vou criar aqui em cima um array de objetos. Portanto, um array
é definido com aqueles parentes retos que nós temos ali, e isto aqui é só para, como eu disse, testarmos o que não fazer. Então aqui na função update, imaginem que eu vou procurar todos os objetos que eu tenho no meu jogo. Portanto, vou fazer um find objects, no plural, object of type GameObject. Ok? Objects by type. Esta função of type está... Ela continua a existir, mas o Unity está a substituí-la por find objects by type. E esta função find objects by type recebe ali um parâmetro que é se nós queremos os objetos ordenados. Portanto, find objects sort mode none. Que eu não quero nada dos meus objetos ordenados. Não interessa a ordenação. Pronto, então o que é que eu estou a fazer? Em todas as funções, em todas as frames que eu vou desenhar, portanto na função update, eu vou procurar todos os objetos que eu tenho no meu nível e vou colocá-los no array. Isto é só uma linha de código, parece ser uma coisa muito simples, não custa nada. Vamos ver o impacto que isto tem. Eu vou colocar o script aqui na cena, portanto nós temos aqui um objeto para scripts. Eu vou colocar este teste não fazer, vou executar com aqui o profiler aberto, para vocês verem como é que nós encontramos código que tem problemas. Portanto, reparem que agora o jogo está a correr a 60 frames, muito menos do que estava há bocadinho. E se eu agora fizer aqui uma pausa e for selecionar aqui uma das frames problemáticas, portanto eu vou aqui baixar esta coisinha que está aqui, eu quero ver aqui este editor loop. Se vocês repararem agora aqui na coluna do GCLoc, eu tenho aqui qualquer coisa como 8.9 KB. E esses 8.9 KB consomem-me 4.2 milissegundos. E se vocês forem expandir aqui, podem ver que esses 8.9 KB, parte deles vem desta linha que aqui está, a tal linha que nós não podemos fazer nada porque é do próprio Unity, o Render Pipeline, mas depois há aqui 8.6 que vem de um script run Behavior Update. Se nós expandimos aqui Behavior Update e se nós expandimos outra vez, podemos ver que é teste não fazer.update. Portanto, aquela linha que nós acrescentamos está a fazer-nos perder quase metade do tempo que nós perdemos a desenhar uma frame. Portanto, o CPU repassa 12 milissegundos e desses 12 milissegundos praticamente 8 ou 4 são perdidos nesta linha. Portanto, reparem que é só uma linha e fez-nos perder praticamente metade do tempo que nós tínhamos aqui para desenhar frames. Portanto, péssimo. E isto é num jogo que não é muito grande. Portanto, num jogo que tivesse mais elementos, tivesse mais game objects, numa cena que tivesse muitos game objects, ainda seria pior. Portanto, porquê é que isto está a acontecer? Porque sempre que nós fazemos esta linha, o array, todos os elementos que o array tinha são desalojados, portanto são perdidos, são retirados da memória e vai ser alocados outra vez novamente todos os game objects. E isto implica que o Garbage Collector liberte memória do computador para tornar outra vez a alocar memória no computador. E esse é um dos processos que nós devemos evitar, muito especialmente na função update. Se nós de facto precisássemos deste array, nós devíamos colocar aqui no start para ele ser executado só uma vez, ou então executávamos de x em x segundos. Nós precisávamos de saber de facto quantos elementos ou que elementos é que nós tínhamos na cena, nós punhamos um timer e íamos executar aquilo, ou então executávamos de 10 em 10 segundos, ou então com uma corotina, ok? Uma corotina é uma coisa que nós não fizemos, porque é uma maneira um bocadinho mais avançada de programar, mas era uma possibilidade, era fazermos isto com uma corotina. Portanto, esta janela do profile, como eu disse, é muito importante, dá muito jeito para nós analisarmos e é possível utilizá-la mesmo quando vocês estão a executar a vossa build. Portanto, se vocês vierem aqui ao menu File e fizerem a vossa build, aqui nas opções para fazerem a build, ativem este Development Build. E assim, quando o vosso jogo estiver a correr,
ele automaticamente vai se ligar aqui à consola. Vocês vão ver erros que tenham no vosso jogo, aqueles debug logs e por aí fora, enviam para aqui os erros, e o Profiler também vos deixa ver o desempenho do vosso jogo, e aí sim o jogo está a correr fora do editor do Unity, portanto sem estar ligado aqui ao editor do Unity. Pronto, eu vou remover daqui então este script. Eu acho que não vou precisar desta janela, portanto vou apagar. E agora vou-vos mostrar aqui, portanto já falámos dos nível de detalhe dos nossos elementos, os LODs. Já falámos aqui de como analisar os elementos com a janela do Profiler. O Unity tem aqui outra funcionalidade que é muito importante no menu Window, em Rendering Occlusion Cooling. Portanto, esta janela do Occlusion Cooling, basicamente o que é que vai fazer? Vocês já devem ter reparado que quando nós estamos aqui com o nosso jogo, quando eu selecionar ali a câmera, vocês veem estas linhas brancas aqui, que representam aquilo que a câmera vai, entre aspas, ver. Portanto, tudo aquilo que a câmera consegue captar é aquilo que nós chamamos o frustrum da câmera. Portanto, todos os elementos que estiverem dentro desta área, destas linhas, são elementos que vão ser desenhados. Automaticamente, o que não estiver dentro destes elementos não vão ser desenhados, portanto, não são enviados para a placa gráfica. No entanto, isto é feito de forma automática. No entanto, por exemplo, se o player tiver... Eu vou colocar aqui o player, por exemplo, eu vou pegar aqui numa destas pedras que nós temos aqui e vou colocá-las aqui no meio do nível, algures, só para vocês virem aqui uma coisa. Portanto, se o player estiver atrás daquela pedra, desta pedra gigantesca, eu vou pô-la aqui mais perto do player, eu não necessito de desenhar tudo aquilo que ficar escondido por esta pedra, por este calhau. Porque esta pedra, apesar de ela não estar aqui assente no chão, vou sentá-la aqui no chão, esta pedra vai esconder grande parte da geometria que eu tenho ali por trás. Inclusivamente vai esconder o esqueleto quando o esqueleto passar ali. E então o Unity consegue, com esta janela do Occlusion Cooling, esconder os elementos que não se vão ver porque ficam bloqueados por outro elemento. Para que isto funcione, nós devemos percorrer os nossos elementos todos, que são estáticos, e marcá-los aqui em cima como estáticos. Portanto, aqui no Inspector, eu vou marcar esta rocha gigantesca como static. O terreno já deve estar marcado como static. E todos os outros elementos que vocês tenham aqui como estáticos, por exemplo, o cais que nós temos ali, o meu cais também vai ser estático. Se vos aparecer esta janela, quer dizer que aquele elemento que vocês vão marcar como estático tem filhos e vocês estavam a perguntar se querem que os filhos também ficam definidos como estático. A maior parte das vezes vocês vão querer que sim, como é óbvio, não é? Portanto, se a pedra tiver pedras mais pequeninas, a pedra é estática e as pedras mais pequeninas também estão. Portanto, todos estes elementos que são estáticos, por exemplo, a cabana também é estática. Aqui o meu laboratório, que eu adicionei há bocadinho, também é estático. Portanto, todos os elementos são estáticos, vocês marquem-nos como estáticos. Não marquem elementos que não sejam estáticos, porque assim o que vai acontecer é que o Unity depois não atualiza visualmente a posição deles. Nem atualiza os seus colliders. E às vezes acontecem coisas estranhas, que é o boneco deixou de se movimentar, o esqueleto não se mexe, mas o meu código não dá nenhum erro. A razão é que ele estava marcado como estático. Pronto, agora que eu marquei estes elementos como estáticos, eu vou aqui então à janela do Occlusion Cooling e vocês depois aqui podem ajustar qual é que é o tamanho mínimo que vocês querem para fazer o Occlusion Cooling. Ou seja, isto vai ser a peça ou o elemento mais pequeno, o tamanho mais pequeno de um objeto para se poder tapar outro, esconder outro. E este aqui é o espaço mais pequeno onde o Unity vai ver se consegue ver outro objeto. Por exemplo, se vocês tiverem uma grade ou se tiverem uma parede com uns buracos, por exemplo, uma parede ali como o nosso laboratório que tem algum espaço, este é o espaço mais pequeno. Eu normalmente não preciso mexer nestes valores. Eu clico no Bake e vocês vão ver que o Unity vai fazer aqui uma grelha gigantesca em que ele vai calcular o que é que está dentro de cada um destes espaços. E se vocês repararem agora, enquanto tiverem esta janela do Occlusion Cooling selecionada, vocês só veem exatamente aquilo que o Unity vai mandar desenhar.
Estão a ver? Eu agora tenho aqui o Occlusion Cooling selecionado e se vocês repararem, ali atrás da pedra o terreno não é desenhado. Ou seja, o terreno nem sequer é enviado para a placa gráfica. Se eu pegar no meu boneco e o movimentar aqui pelo cenário, vocês vão ver o que é que o Unity faz. Olha, estão a ver? O Unity vai mostrando-vos, em função da posição onde está a câmera, porque a câmera está acima do boneco, os elementos que são ou não são desenhados. Portanto, e assim nós estamos a otimizar a nossa geometria do nosso nível e a fazer com que o nosso jogo seja mais rápido, também em função do nosso desenho do nível, porque tendo um objeto que esconde outro, ou que esconde vários objetos, eu posso fazer o meu jogo correr de forma mais rápida, mesmo tendo um nível muito grande, basta que o nível seja desenhado de uma forma inteligente, com montanhas e com pedras assim gigantescas. Portanto, se eu agora executar, eu vou abrir aqui outra vez a janela do Profiler, só para nós vermos. E vou aqui, aliás, nem preciso da janela do Profiler. Basta vocês olharem aqui para esta janela do Stats e vão ver que o número de triângulos agora que vai estar a ser desenhado em cada frame, enquanto pelo menos eu estiver aqui atrás desta rocha, passa a ser muito mais pequeno. Portanto, porque consegue ver-se menos coisas, portanto, e o Occlusion Cooling está a esconder tudo o resto. Portanto, enquanto há bocadinho eu tinha, acho que eram 4 milhões, eu agora tenho aqui alturas em que estão 2 milhões, 3 milhões, estão a ver, mas depois vai diminuindo porque o Unity vai, e vocês até podem pôr isto aqui ao lado, vai sendo de forma inteligente, vai escolhendo os elementos que precisa de mandar para a placa gráfica desenhar, e os elementos que não precisa. Portanto, vocês podem ver ali naquela janelazinha da cena, os elementos estão a ser desenhados conforme eu olho para um lado ou para o outro, ou conforme eu me aproximo ou me escondo daquela pedra. Inclusivamente o esqueleto pode não ser desenhado em função disso. Portanto, se vocês repararem aqui o esqueleto, eu vou selecionar aqui, não é este esqueleto, é o que está mais próximo de mim, que é mais fácil. Onde é que anda o outro? O outro esqueleto deve estar aqui, está ali atrás. Portanto, se vocês repararem, se eu tiver com o Occlusion Cooling assim, o esqueleto não é desenhado, vocês podem ver umas linhas à volta dele, mas isto é o Unity a mostrar só onde é que ele está, mas ele não é desenhado, até que ele possa ser visualizado pelo player em função da perspectiva onde ele está. Portanto, ele move-se na mesma, mas ele não está a ser desenhado, e só vai começar a ser desenhado quando o player o consegue ver. Enquanto o player não o vê, ele não é desenhado. E vocês podem assim otimizar também o vosso jogo, mesmo tendo um nível muito grande, nós conseguimos assim com esta opção do Occlusion Cooling, e é uma opção que em termos de código não temos de fazer nada, portanto é uma ferramenta que o Unity nos dá de graça. O único aspecto menos positivo desta ferramenta é que vai ocupar mais memória. O vosso jogo, quando estiver a ser executado, portanto estes cálculos do Occlusion Cooling, neste caso são 160k, não é muita coisa, mas se você tiver um nível muito grande ou com muitos elementos pode ser mais. Portanto, o vosso jogo, se tiver correntes positivos com pouca memória, poderá ser um trade-off entre ver se o Occlusion Cooling nos dá mais do que aquilo que nós perdemos porque estamos a ocupar mais memória no computador. Pronto, outra coisa que nós também podemos otimizar aqui na iluminação, no separador Lighting, se vocês não tiverem separador, ele está aqui também no Rendering Lighting, existe aqui uma opção para nós ativarmos o nevoeiro. E o nevoeiro, se não me engano está aqui em Environment, exatamente está aqui em Fog. O nevoeiro pode ser útil, por exemplo, se nós estivermos a utilizar elementos que vão aparecer só em função da distância que estão do player ou da câmera. Portanto, aquele popping que eu falei há bocadinho das árvores que apareciam porque nós estávamos a desenhar só o que está perto, pode-se esconder ativando aqui o Fog, nevoeiro. Portanto, o nevoeiro no Unity também é calculado e depois é a própria placa gráfica que faz esse trabalho, portanto, nós não temos que fazer nada, a única coisa que temos que fazer é configurar o nevoeiro como nós quisermos. Portanto, aqui vocês podem configurar a cor, podem configurar o modo de nevoeiro. O nevoeiro pode ser linear ou pode ser exponencial. Exponencial quer dizer que quanto mais longe estiver da câmera, mais denso ele vai ser. E depois podem configurar aqui a densidade. Portanto, se vocês quiserem criar um jogo com um aspecto mais de um jogo de terror,
ou com mais suspense, portanto para esconder os elementos podem aumentar aqui a densidade, podem pôr linear. Linear quer dizer que o nevoeiro vai se distribuir de forma linear ou de forma igual entre dois pontos, neste caso a partir de 0 de distância do player até 300. O Unity tem que compilar os shaders sempre que eu mudo isto, que é um bocadinho chato, mas tem que ser. Ou então podem pôr exponencial. O valor que estava anterior era exponencial quadrático, era o último. Quadrático quer dizer que ele vai ainda ser mais denso, de forma mais rápida em função da distância. Vamos deixar aqui o Unity trabalhar. Pronto. O nevoeiro pode ser interessante, como eu disse, para fazer jogos com mais suspense, jogos mais tipo de terror. Neste caso, a Skybox acaba por nos ajudar muito a criar esse aspecto, porque a Skybox é cria muita iluminação, não é? Mas o nevoeiro pode ser, por um lado, útil para escondermos os elementos que, como eu disse, que vão aparecendo. Reparem, assim, desta maneira o nevoeiro até esconde que está ali embaixo o laboratório. E pode ser interessante, por exemplo, para se eu quiser esconder onde andam os inimigos do jogador e ele só ouvir os passos do esqueleto. Estão a ver ali o esqueleto, quase que não se vê quando eu me afasto dele. Pronto, e isto pode ser também uma maneira, por um lado, de otimizar ou esconder que nós estamos a fazer o desenho dos elementos só muito próximos e assim o jogo corre mais rápido, e também para criarmos uma atmosfera. Eu agora vou desativar. Criamos uma atmosfera do nosso jogo, uma atmosfera um bocadinho diferente. Pronto, continuando aqui a falar então da otimização. Eu vou agora criar aqui um script que nos vai ajudar a ver as frames por segundo quando o jogo não está a correr no editor. Portanto, esta é a opção do Stats ou o Profiler, só funcionando dentro do editor, pode ser um bocadinho limitante para nós. E então nós podemos fazer nosso próprio script que vai contar quantas frames por segundo estão a ser desenhadas, e assim quando estivermos a fazer uma build e executar a build, ver como é que ela está a correr. Portanto, aqui na pasta dos scripts eu vou criar um monobehavior, vou chamar FPS Counter, frames por segundo. O script que eu vou usar é um script da própria Unity, portanto não é da minha autoria. Portanto, nós vamos precisar de definir um intervalo de atualização, update intervalo, meio segundo, por exemplo, ou 1 segundo, como vocês quiserem. Depois vamos precisar de guardar o último intervalo. Eu vou guardá-lo como um double para termos maior precisão, para termos um valor de frames por segundo mais preciso. Depois vou criar uma variável para contar as frames, como é óbvio vai começar em 0, e depois vou definir um float para as frames por segundo, porque aqui eu vou estar a contar cada frame que é desenhada, mas depois eu vou dividir pelos tempo que passou, portanto, e aqui neste caso já não vai dar um float, vai dar, já não vai dar um int, melhor dizendo, vai dar um float, vai dar casas decimais. Pronto, vou guardar aqui o último intervalo como sendo o tempo desde que o jogo começou. E este real time since startup quer dizer que, por exemplo, se nós pusermos o jogo em pausa, ele continua a contar, enquanto o time.time para quando o jogo está em pausa, quando pomos o tempo em 0. Este aqui não, este continua mesmo a contar. Vou pôr as frames a 0. Então aqui no update, basicamente o que eu vou fazer é contabilizar mais uma frame, porque o update é executado sempre que uma frame é desenhada, são só 2 mais, não são 3. E depois vou ver se o tempo de agora já é... Vou ver qual é o tempo de agora, melhor dizendo. Portanto, vou usar outra vez aquela propriedade para mudar o tempo de agora, e vou ver se este tempo, se o time now é maior do que o último intervalo mais o update. E nesse caso eu vou então calcular as frames por segundo, vai ser um float, portanto vou ali fazer aquilo que se chama um typecast de frames a dividir por time now menos o último intervalo.
Portanto, isto vai-me dar quantas frames foram desenhadas entre os dois intervalos de tempo que eu defini. Ponho as frames a 0 e atualizo o time now. Eu não vou mandar para o debug log, porque se isto é para ser executado, depois não tenho o debug log para ver o jogo a ser executado. Vou utilizar uma função, um evento que é o onGUI. Portanto, este evento hoje em dia já não se utiliza tanto, mas basicamente é uma função que é chamada de cada vez que a interface com o utilizador é atualizada. E a interface com o utilizador é atualizada por 30 frames por segundo. Então vamos utilizar uma função que nos permite criar um label, GUI layout. Um label é uma etiqueta e nós vamos escrever nessa etiqueta as frames por segundo. Vamos fazer fps.toString e eu vou formatar com duas casas decimais. Portanto, é um float 2, quer dizer que é um float com duas casas decimais. Pronto, então vamos agora atribuir este script aqui no nosso objeto vazio, que tem os scripts todos. Confirmem que já cá não está o que era de teste, se vocês o fizeram. Portanto, vou arrastar para aqui o FPS counter, vou executar e ele vai fazer a atualização das frames por segundo e vai desenhar ali no canto superior esquerdo da minha janela, portanto, as frames por segundo. E vocês podem ver ali 60 frames, 39, 79, portanto, e isto vai aparecer mesmo quando o jogo estiver a executar. Portanto, depois, se vocês quiserem, podem associar a uma tecla, por exemplo, e ele só mostrar se o utilizador carregou naquela tecla. Portanto, mas assim vocês podem ver quantas frames por segundo estão a ser executadas com a vossa build, portanto, sem estarmos dentro do próprio Unity. Ok? Por fim, por vezes nós queremos limitar o nosso jogo a um determinado número de frames por segundo, especialmente para testarmos como é que vai correr o nosso jogo se estivermos a correr com um computador muito limitado ou com um dispositivo móvel que só dá um determinado número de frames por segundo. Então eu vou criar aqui outro script, aqui eu chamo FPS Target. Portanto, este script basicamente vai limitar o número de frames por segundo a um determinado valor artificial, literalmente artificial, ok? Então aqui dentro da função update nós vamos ver se o utilizador estiver a carregar. Eu vou utilizar o sistema antigo de input, vou fazer o get key down, vou ver se ele está a carregar no left shift. Portanto, se ele estiver a carregar no shift do lado esquerdo, e vou ver se ele está a carregar, por exemplo, na tecla F1. Keycode F1. Então, se ele estiver a carregar na tecla F1, eu vou dizer que o jogo deve correr só a 10 frames por segundo. Então, vou Application, eu vou pôr o Target Frame Rate igual a 10. Se ele carregar na tecla F2, 10 frames por segundo é muito mau, ok? Tecla F2 vai estar a correr a 20. Como eu disse, isto é só para nós testarmos. F3 a 30. F4 a 60. E vou pôr, por exemplo, assim um número gigantesco para F5. Vou pôr para aí 300 frames por segundo ou qualquer coisa assim do género. Ok? Portanto, a ideia é eu poder testar o meu jogo, como é que ele se comporta se eu estiver a correr o jogo a um limite muito grande de frames por segundo. Ok? E já agora nós podemos fazer aqui um debug log só para vocês verem, para ficar aqui registado a quantas frames o jogo está a correr. Portanto, FPS target, e assim nós conseguimos ver, às vezes nós podemos já nos lembrar a quanto é que nós pusemos o jogo a correr. Portanto, mais uma vez, isto aqui é só para testar. Eu vou colocar aqui também o FPS target aqui na minha hierarquia, naquele objeto vazio. Vou pôr executar. Eu tenho o FPS counter a funcionar, portanto o que me diz a quantos frames ele está a correr. Agora vou fazer Shift F1 e agora vocês podem ver o FPS counter dá-me 10 frames por segundo e eu posso movimentar e ver, será que o jogo é jogável a 10 frames por segundo? Se calhar até é muito lento, não é fluido, mas reparem o player que está a andar,
consegue dar o pontapé, está a fazer os sons. Portanto, agora vou fazer Shift F2, vai passar para 20 frames por segundo. Já é mais fluido, como é óbvio. Também corre, sem grandes bugs, porque às vezes o problema é que nós pomos isto muito devagar e o player, em vez de se movimentar à velocidade que estava-se a movimentar, passou a correr, passou a ser o Speedy Gonzalez. Agora faço F3, muito mais fluido. Portanto, 30 frames por segundo é aquilo que vocês têm em grande parte dos jogos nas consolas, nos telemóveis, portanto já é muito mais fluido. Vou fazer F4, que vai tentar chegar a 60 frames por segundo, ainda mais fluido. Isto é o mínimo que nós devíamos tentar fazer nos nossos jogos, 60 frames por segundo. Portanto, corre perfeitamente. Depois F5, que era a tal que tinha um valor de 300 frames por segundo, e reparem que ele não chega lá. Portanto, o máximo que ele está aqui a chegar é entre 100 e 150, não chega às 300 frames por segundo. Pronto, e este script, como eu disse, é útil para vocês que quiserem testar o comportamento do vosso jogo em dispositivos com situações mais limitadas. Pronto, já agora, outra otimização que nós não podemos fazer tem a ver aqui com os sistemas de partículas. Portanto, aqui os sistemas de partículas têm aqui uma opção também que indica o que é que vocês querem fazer no caso dele não estar visível. Portanto, este cooling mode quer dizer que no caso dele não estar visível, continua a animar. Vocês podem pôr em pausa. Isto vai fazer que, se o sistema de partículas não estiver visível, o computador não vai pôr o sistema de partículas a funcionar, portanto fica parado. Portanto, e se vocês forem, quando ele estiver visível, ele começa a funcionar. Se ele não estiver visível, ele vai estar parado. Mais uma vez, não vale a pena eu estar a atualizar o sistema de partículas se não for visível, como é óbvio, não é? Portanto, é uma otimização que nós podemos fazer aos nossos sistemas de partículas. Além desta opção, existe aqui outra que é pôr em automático e deixar o Unity decidir. E há outra que é pause e catch-up. Não é ketchup de ketchup das batatas, é ketchup de acelerar o processo. Ou seja, põe em pausa e quando ele passar a estar visível, ele acelera as partículas para o momento em que supostamente devia estar. Normalmente eu ponho isto em automático ou então ponho em pausa para ser... portanto, não vale a pena estar a fazer a atualização das partículas se elas não vão estar visíveis. Portanto, recapitulando, devemos analisar o nosso jogo aqui com esta ferramentazinha dos stats, na janela do game. Podemos analisar com o Profiler, que está aqui em Análise Profiler, e ver aqui o que é que poderá estar a provocar, se é um script nosso, o que é que nós podemos fazer para evitar que o jogo fique lento. Portanto, ter atenção com aquele código em que nós fazemos get components na função update. Portanto, ou find objects of type, ou by name, ou by tag, tudo que sejam esse tipo de funções, devemos evitar usar aqui no update. Por isso é que nós fazemos o get component no start. Portanto, sempre que nós temos que usar no nosso código, se vocês forem analisar o nosso código, sempre que nós temos que usar um componente qualquer, por exemplo, aqui no player move, sempre nós temos que usar um componente, nós fazemos o get component no start e depois usamos estas variáveis no update. Portanto, isto chama-se fazer cache daqueles elementos. Se eu fizesse o get component em todas as frames, de certeza absoluta que o meu jogo ia ficar muito mais lento. Portanto, evitar esse tipo de funções. Depois, tirar partido do LOD, portanto, do Level of Detail dos elementos, com este LOD Group, que aqui no caso do nosso laboratório, que tem 3 níveis de detalhe, podemos ajustar depois também a distância a que eles sejam vistos. Neste caso, nós vamos ter 3 modelos do nosso laboratório, só o primeiro é que precisa ter o collider, porque só o primeiro é que está visível quando o player entra em contacto com ele. Portanto, os outros não precisam ter colliders. Tirar partido do Occlusion Cooling, portanto, marcando os nossos elementos que não mudam de posição, marcá-los como estáticos, aqui no Inspector.
e depois fazer o bake aqui do Occlusion Cooling. Eu acho que não há nenhum aspecto, a menos que vocês tenham um nível muito grande, não há nenhum aspecto negativo em utilizarmos o Occlusion Cooling, porque o Occlusion Cooling vai ocupar um bocadinho mais de memória, mas é muito mais inteligente e muito mais eficiente a desenhar os elementos que são ou não estão visíveis. Ter atenção com o Garbage Collector, portanto evitar aquelas funções que eu falava há bocadinho no update, evitar a declaração de variáveis no update e por aí fora, e depois utilizar estes scripts que nós agora criamos aqui, portanto o FPS Counter e o Target, para testarmos como é que o nosso jogo está a correr quando fizermos uma build, portanto fora do Unity, fora do editor do Unity, como é que ele se comporta para termos uma ideia, e se possível até em diferentes computadores e diferentes placas gráficas, temos uma ideia como é que ele vai, como é que os nossos jogadores vão sentir o nosso jogo.